que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia nessa quinta-feira maravilhosa, um dia gostoso. Fresquinho, chuvoso. Isso, 6h58. Bem-vindo a todos que já começam aqui conosco, o pessoal que vai chegando. Bom dia, Deia. Seja Como bem-vindo. está? Mandar aqui uns convites. Convida aí também na sua live. Clica no aviãozinho e convida as pessoas que são suas amigas. Chame-as para participar conosco. Hoje nós vamos falar sobre mais uma linguagem, a penúltima. Serviço. Menina, apareceu até aqui a mulher do presidente da República, por que será? Quem sabe ela não Bom fica dia, aí conosco. Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Deia. Bom dia às pessoas que estarão conosco daqui a pouco, as pessoas que vão nos assistir durante o dia. Sim, da nossa live muita gravada. gente entra depois. Isso, Marcelo, bom dia, Marcelo. nosso querido Marcelo. Gente, inclusive vamos falando já, né, de início, entre no nosso YouTube, você que está nos assistindo ao vivo e você que vai nos assistir nossa live gravada, nos ajude a alcançar 1000 inscrições. Nós estamos, se eu não me engano, aí em 750 inscrições. Pois é, mas para transmitir lá só são a partir de 1000, né? Só 1000, a partir de 1000 inscrições, nós conseguiremos também transmitir ao vivo. Cleide, bom dia, minha querida Cleide. Cleide. Deixa eu ver, Márcia e o Bom dia. Nelson, que normalmente estão juntos, mas às vezes o Nelson está no caminho, né? Thaís, seja bem-vinda, você também. Bom dia, Thaís. Nossos queridos. Tá virando uma família isso aqui, né, gente? Né? Tá gostoso? Graças a Deus. Bom Suelen. dia, Suelen. A Suelen é nova, né? Aqui conosco. Thaís Moura, bom Bem-vinda, dia. viu, Suelen? Bom ter você aqui conosco. Muito bem-vinda. Já tem um grupinho que está aí conosco todo dia. Bom dia, amados. A Cleide falando. Gente, hoje nós vamos falar, tem sido muito rico. Antes de qualquer coisa, vamos compartilhar aqui com vocês essa experiência. A gente estava até conversando ontem, eu e Fabiane. Nós conhecemos esse livro. Minha mãe não tem Instagram, mas sempre mando para ela pelo WhatsApp e ela diz que vocês são demais. Gente, temos recebido muitos feedbacks interessantes, muita gente nos procurando no privado, vocês não têm noção, né? Muita gente assistindo todos os dias conosco, nossa live, quando não ao vivo, gravada, né? As pessoas estão... Tem muita gente que vê lá no YouTube, gente, que não tem Instagram, não sabe usar, não quer usar. E verdade. pessoas jovens, viu? E estão lá e fazem perguntas, interagem. Aliás, o nosso grupo do celular, né, a lista de transmissão, como tem pessoas do YouTube. Verdade, não é, meu bem? verdade. Muitas pessoas do YouTube, eles participam, eles perguntam, às vezes aparecem umas perguntas assim desafiadoras, nós precisamos estudar um pouco mais, aprender mais, sentar, razoar sobre isso, conversar, até chegar num consenso. Tem sido muito bom. Uma experiência. Bom Oi, dia, Carla. Bom dia. Gente, esse grupo de WhatsApp tem sido também muito especial, porque hoje nós vamos liberar mais um conteúdo, onde nós vamos falar de relacionamento conjugal. E o objetivo desse grupo, muita gente tem perguntado, a gente até liberou uma mensagem ontem explicando sobre isso. Esse grupo de WhatsApp não é um grupo comum, assim, que todo mundo recebe e interage um com o outro. É uma linha de transmissão. Então a gente vai liberando e a gente vai trocando informações com o pessoal do grupo. É uma lista VIP mesmo. Porque tem gente que quer privacidade, né? Nem todo mundo quer compartilhar os problemas e os percalços que estão vivendo com o casamento. Então essa lista permite que a pessoa interaja somente conosco. Então Justamente. as demais pessoas que vão participar da lista de transmissão não têm acesso à sua conversa conosco, somente nós. Justamente. E evita aquelas postagens de bom dia, aquelas postagens que normalmente as pessoas não gostam.
Por isso nós escolhemos a linha de transmissão, para que você não ficasse o dia inteiro recebendo mensagem de outras pessoas que às vezes até te chateia. Né? Então entre no nosso grupo 0 Operadora 19. Bom dia, Márcia. Oi! É bem da Márcia esse oi, né? 0 Operadora 19 98126 8366. 8366. Entre na nossa lista VIP, que ela está próxima de fechar. A gente vai fechar essa lista já já e nós vamos manter esse grupo ali conosco. É um grupo de acesso, é um grupo onde as pessoas têm essa comunicação mais aberta conosco, ok, gente? Nós fizemos isso porque a gente estava recebendo muita mensagem das pessoas e ficavam soltas essas mensagens. Tinha mensagem que a gente não conseguia responder. E no grupo não. No grupo a gente consegue estar ali em contato com todo mundo. A gente não pode nem ter muitas pessoas porque a gente quer ter esse contato mais próximo, né? Se coloca demais, a gente não consegue atender todo mundo. Então, por isso vai ser um número restrito de pessoas. Bom, vamos lá. Nossa linguagem de amor, essa semana, como você sabe, nós estamos falando do livro As 5 Linguagens do Amor. E olha, eu e Fabiane, nós já tínhamos lido esse livro várias vezes, que a gente sempre trabalhou com ele, mas a gente nunca trabalhou de uma forma tão intensa como aqui, né, amor? Tem sido muito gostoso porque a gente não tem pensado somente em compartilhar com vocês, mas a gente também está trazendo para o nosso dia a dia, a gente está vivendo isso. Gente, está sendo diferente, acho que até pelo momento que nós estamos vivendo, né? Que eu acredito que Deus preparou a gente para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Tudo foi encaminhando, né? Esse projeto, Dizemos Sim, foi um projeto que foi implantado no nosso coração. E a gente foi sonhando com esse projeto, né? Nós já atendemos casais há muitos anos, mas a gente nunca tinha sonhado de forma tão intensa com um projeto. E de repente a gente recebe essa revelação do projeto Dizemos Sim, esse nome veio e a gente começou a construir isso com um amigo nosso que nos ajudou, que a gente trouxe para o projeto. E de repente hoje nós estamos aqui trabalhando com Dizemos Sim. Uma família tem se formado em torno desse projeto e nós olhamos para o futuro e nós sabemos que esse projeto vai abençoar ainda mais pessoas. Nós queremos alcançar, nós já estamos em vários lugares do Brasil, nos procuram pessoas Não do só no Brasil, Piauí, gente de fora, gente da Europa, gente dos Estados Unidos tem nos procurado, da Ásia. Né? Então tem sido uma experiência fantástica e está apenas no começo, porque a gente começou esse projeto de fato tem o quê? Um mês e pouco, 2 meses, vai. A gente começou primeiro gravando eu e Fabiane. Bom dia, Márcia Farias. Bom dia, Márcia. Depois nós fomos fazendo algumas alterações e tem 1 mês e meio mais ou menos que nós emplacamos o projeto e estamos vindo nesse formato de live, de vídeos alternados, de grupos. Para nós é tudo novo. A gente até demorou fazer a lista de transmissão, que a gente não sabia como é que fazia. A gente não sabia nem entrar. A gente ficou perdido. Nossa filha tem nos ajudado demais. Bom dia, Érica da Cleansp. Oi, Érica. Uma clínica fantástica em Brasília. Brasília, Águas Claras. Márcia Farias, já cumprimentamos. Ok, gente, nós estamos hoje... Bom dia, Márcia, para você também. Nós estamos hoje falando de uma linguagem que é muito gostosa, é uma linguagem muito comum nos relacionamentos, que se chama formas de servir. É linguagem, inclusive, da minha mãe, viu? Sua também, né? Da minha mãe. Que eu falei. A sua também é linguagem de servir, amor? Não, nem um pingo. Tu falou a minha linguagem. Sim, eu identifiquei demais, sempre me identifiquei demais com essa linguagem, a linguagem de servir. E ontem eu compartilhei isso com a Fabiane. Mais do que nunca eu tenho certeza que a forma de servir é uma das minhas linguagens. Exatamente. E a forma de serviço, você observa os casaizinhos apaixonados, quando eles começam a namorar, começam a servir, a doar, a abrir a porta para entrar no carro, puxar a cadeira, deixar a pessoa falar primeiro, e vai jantar junto na casa dos pais, deixa que eu te ajudo a servir a mesa,
deixa que eu lavo a louça com você. Aí fica noivo, já começa a diminuir a constância, a frequência de abrir porta, de ajudar na casa dos pais, quando tem almoço ou jantar. Já começa a ter mudanças. E quando se casa, muda mais ainda. Volta para o status quo, como era na origem. Normalmente, não sempre. Como era na origem, e se acomoda. Buscando normalmente as referências. Como é que era na minha casa? Como é que meu pai tratava minha mãe? O homem se pergunta no inconsciente. Como é que é o modelo do meu pai tratando minha mãe? Deixa eu buscar minha referência. E da mulher, como era minha mãe tratando meu pai? Buscando a referência. E aí vão se encaixando nesse universo e vão se acomodando nos lugares e nos papéis que eles compreendem como sendo o correto, com as referências que eles têm. Normalmente é assim que funciona, ou faz exatamente igual ou repele, mas o modelo é o mesmo. É igual eu falei a moeda, né? Cara ou coroa, o modelo tá ali. Meu pai tratava minha mãe de maneira extremamente carinhosa, o carinho tá ali. Ou eu faço igual, ou eu vou repelir. A moeda é cara ou coroa, mas a base é a mesma. Então a tendência depois que os pombinhos começam a namorar é uma, quando casa é outra. É uma linguagem, como a Fabiane disse, que está muito ligada a tarefas, a você agradar a pessoa realizando coisas. Né? Envolve o quê? Oi, Ritinha. Oi, Ivani. Oi, Ju. Envolve o quê? Envolve o serviço. Envolve você estar ali ocupado. E, amor, é engraçado, né? Porque normalmente esse tipo de linguagem que se ocupa muito das tarefas, das coisas a serem feitas, por exemplo, lavar roupa. Isso, inclusive, gente, é uma linguagem que está muito ligada, como a Fabiane disse, aos nossos pais, né? Aquilo que nossos pais nos ensinaram. Hoje em dia é uma linguagem que está em decadência, em extinção. E olha, é uma linguagem que tem gerado muitos conflitos nos relacionamentos. Porque normalmente os homens vêm com essa figura, né? E a gente vai falar isso já, com mais intensidade, né? Vem com essa figura da mulher muito impregnada no serviço doméstico, né? Então, e muitas vezes não é que é a linguagem de amor. Às vezes é comportamento cultural, que é diferente, né? Qual o papel? O que você espera? O papel a ser desenvolvido pela mulher. Então, assim, agora o que a gente percebe nesse tipo de relacionamento que tem essa linguagem muito presente? A falta de afetividade. Sim, é o fazer por fazer e muitas vezes fazendo e se sentindo explorado, preterido, sentindo-se tudo nas minhas costas. Gente, outro dia eu estava conversando com um grupo de mulheres e falou, eu não lembro mais a atividade, tá? Vou fazer aqui uma atividade qualquer, mas como se fosse o homem. Meu marido foi e resolveu me ajudar. Aí foi colocar roupa para lavar. Eu fiquei só olhando, esperando o desastre. Eu falei, gente, uma pessoa incapaz? Não sabe aprender? Como assim? Eu fiquei só esperando o desastre. Calma aí, todas as pessoas têm massa cinzenta, eu tenho, o Hélio tem massa cinzenta, e nós podemos aprender todas as coisas, se nos dispusermos a isso. Então, aí as mulheres falando dos maridos como se eles fossem burros, porque incapaz de aprender algo é burro. E eu falei, meu Deus, olha a concepção que tem do marido. Eu não consegui nem me expressar, eu fiquei calada. Falei, vai dar ruim se eu falar alguma coisa, deixa eu ficar quieta. E, gente, tem também outra questão que quando você se ocupa fazendo tarefas, porque a realização de tarefas exige força, energia, concentração, tempo, né? Disposição. Então a pessoa que está ali se comunicando usando aquilo ali como linguagem de amor, eu estou cuidando, porque ali está envolvido o cuidado. Então quando a gente se ocupa de tarefas para expressar para aquela pessoa que a gente ama, e lógico, isso não é feito na grande maioria das vezes com consciência, é feito de forma inconsciente, está muito impregnado ali na forma da pessoa se comunicar com a outra em termos de afetividade.
Como isso exige muito esforço, exige energia, exige concentração, até estratégia para você fazer algumas coisas, você tem a sensação de que você está ali depositando muito tempo, você está depositando ali muita linguagem, muita comunicação de amor. Então a pessoa acaba deixando de falar, de expressar outras linguagens de amor que às vezes é típico do cônjuge. Eu estou ali servindo porque é essa forma que eu entendo de me comunicar amor para minha esposa e eu deixo de comunicar a linguagem dela. E a linguagem dela, às vezes, não é o serviço. Seria o quê? Vamos imaginar. Seria presente. Então eu nem penso em falar a linguagem dela porque eu estou falando a minha ali e para mim aquilo ali está excelente. Ali é o inverso, é o certo, a forma correta. É a forma que eu acho que ela vai absorver todas as coisas e eu acabo então de me tornando, como é que se dá o nome? Ineficiente na minha linguagem de amor. Eu quero comunicar. Por isso que muita gente se frustra às vezes, porque ela tem uma sensação que está o tempo todo ali comunicando amor, e a pessoa do outro lado não está entendendo aquela linguagem de amor. Olha, ele é excelente fazendo as coisas, ele faz tudo o que precisa lá em casa. Mas não demonstra que me ama. Justamente, e a pessoa acaba ficando insatisfeita e demonstrando essa insatisfação. Aí aquela pessoa que gastou toda a sua energia fazendo, se ocupando, ela fica frustrada. Como assim? Eu me esforcei tanto para... Todos os dias eu demonstro meu amor, como assim não se sente amada? Então estou sendo ineficiente. Justamente. Então ela de fato não me ama, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que a gente convida você a ser poliglota do amor, a você compreender... Gostei, amor, dessa poliglota. É mesmo, é um desafio, né? Você aprender todas as linguagens de amor e ir usando-as, e ampliando, alargando as suas formas de se sentir amado, de perceber o amor. E é um exercício consciente, não é um exercício inconsciente. O inconsciente é da sua base de formação familiar, é aquilo que você aprendeu em casa. Por exemplo, linguagem do amor servir, para mim, não faz nem cosquinha, normalmente, porque para mim não é uma linguagem. Na minha família de origem, minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai trabalhava o dia inteiro, e quem ficava fazendo as coisas em casa eram as moças que trabalhavam lá. A gente nem fazia. Ou seja, para mim, eu não tive contato e acesso a isso como sendo amor. Era um serviço mesmo, era um trabalho, amor? Mesmo. Às vezes essa linguagem se torna até ausência, né? Uhum. Então, para mim, essa linguagem de amor não era uma linguagem de amor, era um serviço. Era uma pessoa que era contratada para fazer aquilo e fazia. E pronto. E ligado a isso, seus pais estavam trabalhando, né? E ligado a isso, meus pais estavam trabalhando. A gente se via muito, porque a cidade pequenininha onde eles moravam, mas estavam trabalhando. Uhum. Ou seja, não tinha nenhuma representatividade para ela emocional. Nenhuma. Né? Porque havia cuidado ali naquela casa, havia presença, havia um montão de coisas. Como é que é, Fernanda? Mas falou? anteontem você quis a Amora, né? Quis a Amora. Ali para mim foi tempo de qualidade junto. A gente estava caminhando junto, um tempo junto. E quando vimos a Amora, meu amor, me serviu. Mas você não tem noção, Fernanda, como catar aquela Amora ali representou uma linguagem de amor. Eu estava naquele momento ali dizendo para ela o quanto eu amava. Porque é uma linguagem de amor para mim. Então ela tem muito significado. E ela conhece a minha linguagem de amor e de serviço, ela supervalorizou aquele ato, ela ainda publicou aquele ato, eu não vi ela tirando a foto, depois que eu vi que ela tirou a foto e estava publicando. Então, para mim tinha significado, ela valorizou esse ato, e para mim, e lógico, isso, gente, não é consciente, eu não estou dizendo que foi tudo programado ali. Não foi, a gente estava passando, viu, Amora! Mas o que fica ali? Fica uma satisfação. A minha esposa entendeu a minha linguagem de amor. E ela ficou super feliz. E olha como é que ela emitiu o sinal. Ela ficou falando, ela já está há alguns dias falando, como eu quero comer amora. Eu quero comer amora, eu quero catar amora. Então, quando a gente estava caminhando e vimos aquele pé cheio de amora, eu vou perder essa oportunidade?
para dizer para minha esposa que eu a amo. Agora, imagine se eu catasse aquela amora e ela não desse o menor valor para aquelas amoras. Ah, legal, põe lá em cima da mesa para mim, por favor. Ia ser frustrante, gente. Ia ser frustrante, porque eu ia depositar expectativa naquele ato. A gente acaba depositando expectativa, energia, tempo. Aí eu chego lá com a amora, entrego na mão dela. Ah, legal. Mas eu já até perdi a vontade de comer amora. Mas valeu. Gente, foi tão assim que eram muitas amoras. Aí eu come, amor. Aí ele não pode comer tudo. Eu falei, come comigo. Ele não pode comer tudo, aquele tantão de amora. Ele não queria nem comer. Então a linguagem de amor, gente, é um canal muito importante e além disso é um canal, como a gente vai falar também hoje, é um canal que traz a cultura familiar, a cultura de origem e ela pode ser muito reproduzida na família, no casamento, por causa dessa família de origem e tem um ato simbólico aí dentro dessa linguagem que se a gente for tirar Cristo, o modelo cristão, Cristo traz essa linguagem de amor através do serviço. Quando ele vai lá, limpa os pés dos seus discípulos, né? E ele nos orienta, ele traz como um princípio a servidão. Porque quando nós queremos tratar o outro com amor, nós precisamos servi-los. Então faz parte, inclusive, de uma linguagem cristã, quando Jesus fala também que nós devemos servir uns aos outros em amor, que no reino dos céus os maiores serão aqueles que se colocarem ao lugar servindo os menores. Então a servidão, ela está o tempo todo incutida na nossa cultura, tanto espiritual, religiosa, como também familiar e, logicamente, conjugal. A gente vai conduzir essa linguagem de serviço, por isso que muitas pessoas ficam extremamente frustradas quando o serviço não está presente na relação, né, amor? Sim. E o serviço, às vezes, é pegar um copo d'água, às vezes é fazer a massagenzinha no pé, às vezes quer um arrozinho fresquinho e fazer um arrozinho fresquinho. Ai, massagem no pé, gente. Como a Fabiane se expressa o amor dela quando ela se oferece para fazer uma massagem no meu pé. Que eu acho que eu nunca fiz uma massagem no pé antes da Fabiane. De ninguém. Então, são pequenas coisas que vai ali, demonstra amor, demonstra carinho. Para mim, uma casa arrumada é só uma casa arrumada. Pro Hélio, não. Pro Hélio é um amor, é um aconchego, é uma sensação... Fale mais sobre isso. Arrasou aí sobre isso. Não, por exemplo, eu tenho uma vez por mês, como eu já disse aqui, eu vou para minha pós-graduação, que é em São Paulo, né? E normalmente eu durmo lá nesse dia, né? Eu vou na sexta-feira à noite e a aula é o dia inteiro no sábado. E assim, gente, chegar em casa, eu chegar no sábado à noite, cansado da aula, e ver a casa arrumada, cheirosa, minha esposa me esperando. Gente, é uma linguagem de amor que vocês não têm noção. Casa arrumada para mim, comida feita, quando ela gosta de fazer uns mimos, assim, uma coisa gostosa. Gente, como eu me sinto amado. E como o contrário também pode acontecer de forma assim, bem de uma hora para outra, né, amor? Às vezes, do nada, faço. Agora tem um detalhe que o Hélio estava falando aqui. Aí eu vou esperá-lo chegar da pós, com a casa arrumada, comidinha gostosinha para ele, mas tomada banho, cheirosinha, bonitinha, pra gente estar junto. E não só a casa arrumada e a comidinha feita, né? Entenderam? Olha só, amor. O que a Márcia falou? Ela perguntou pro Nelson se ele sentia vontade de voltar para casa do serviço. E ele falou que sentia vontade. Nossa, isso aqui é espetacular. Que ele sentia vontade, sim. Então eu faço muita bagunça e preparo um lanche gostoso. E eu fiquei tão feliz porque eu faço festa. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, Márcia, você prepara o ambiente para que esse marido chegue em casa, ele tenha vontade de sair do serviço para ir para casa dele. Gente, isso é fantástico, né, amor? Porque eu tô no serviço, eu saio cansado daquele serviço e eu tenho esse prazer de chegar na minha casa, esse ambiente está preparado para mim. Isso não somente o homem, a mulher também.
né? As mulheres hoje estão trabalhando fora. Se o homem também trabalha e ele chega em casa mais cedo e ele prepara um ambiente para a esposa chegar em... Gente, olha só, uma coisa tão boba, né? Tão simples. E isso pode alterar completamente o ambiente do casamento. Às vezes, quando eu estava ministrando algum curso ou palestra e eu ia sozinha para Campinas, quando eu chegava em casa em Americana, muitas vezes o Hélio tinha feito uma comidinha que eu gosto muito, com pimentinha, né, amor? Muito. E aí a gente sentava junto, comendo ali, conversando sobre o dia, e é uma delícia. Então, não só a mulher fazer pronto, porque muitas mulheres, a linguagem de amor da mulher é o serviço, é o marido lavar uma louça para ela, fazer uma comidinha, ajeitar a casa junto com ela, ou lavar o carro, alguma coisa. Não só o homem tem a linguagem de amor servir, mas a mulher também tem a linguagem de amor servir. Então, conversar e ver, porque os sinais vêm das principais críticas, das principais observações, vem ali embutido o que a pessoa está querendo. Ah, mas essa casa vive suja. O que ela está querendo por trás daquilo? Se sentir amada através de uma casa limpa. Nossa, você nunca lava a louça. O que a pessoa quer? Que a louça seja lavada. E por aí vai. Ah, esse carro está imundo demais, está muito sujo. Tem que lavar o carro. Eu lembro uma vez, eu entrei no carro, a gente saiu. Aí eu disse, você não percebeu nada, não? Aí eu, dentro do carro. Você lavou o carro? Eu nem tinha percebido. Você lavou o carro? Lavei. Olha como tá cheirosinho. Ah, eu comecei a olhar. Nossa, tá mesmo, não sei o quê. Comecei a elogiar todo o carro e valorizando aquele trabalho. Mas eu entrei e não tinha nem visto. Tava limpo e tava tudo certo. Eu quero dar uma alongada, amor, nisso que você acabou de falar, que eu acho muito importante. Dessa questão de as críticas, normalmente, elas se tornam um ponto maravilhoso. Como se fosse um farol, né? Para você identificar qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Bom dia, Nelson, seja muito bem-vindo, acho que você chegou no trabalho agora. Então, quando você vê o seu cônjuge reclamando muito de uma coisa que você deixa de fazer ou deixa de entregar para ele ou para ela, normalmente, pode desconfiar, é a linguagem de amor daquela pessoa. Porque ela vai denunciar essa linguagem na ausência. Ela vai sentir falta. Você nunca fica comigo, você só vive trabalhando. O que a pessoa quer? Que o cônjuge esteja mais perto dela. E aí ela pega o ponto de concorrência, digamos assim, e começa a criticar aquele ponto de concorrência. Ah, só quer saber de futebol. Mas o problema não é o futebol. O problema é o tempo de qualidade que não está tendo. Então, você começa a ver a crítica e o que está por trás daquela crítica, daquela observação, né? E vale a pena dizer uma coisa, aquilo que nós queremos sentir, o amor, não deve ser cobrado, deve ser solicitado, conversado. Amor, Fernanda, eu fico brava quando meu marido entra no meu carro, ele acaba comigo porque tá sujo, agora eu entendi tudo. Você tá entendendo, gente? São coisas que podemos ter duas linguagens simples. Sim. Normalmente nós temos a principal e uma secundária. E uma secundária, aí que tá a questão, a sua sensibilidade ela tem que ir aí. Porque, por exemplo, a minha linguagem de amor não é só serviço. A minha linguagem de amor também é tempo de qualidade, né? Eu gosto da atenção. Por exemplo, se você conversar comigo e estiver prestando atenção em outra coisa, eu me desestimulo com a conversa. Desliga na hora, ele na hora, sai. Eu saio e é inconsciente, não é para te agredir nem nada. Ele nem vê, quando ele percebe, amor, você deixou a pessoa lá sozinha. Ela não estava conversando comigo mais? Justamente. E, por exemplo, minhas filhas, né? Quando elas vêm falar comigo, eu largo tudo. Se eu estiver no meio de uma mensagem, é lógico, se for trabalho, não. Mas eu peço licença, mas eu tenho muita atenção com a pessoa quando eu estou falando com ela para dar atenção para aquela pessoa. Isso, para mim, é muito importante. E é a minha segunda linguagem de amor. A minha primeira linguagem de amor é tempo de qualidade. Mas as palavras de afirmação, para mim, também é a segunda. Bom dia, Vânia! Bom dia, Vânia! Seja muito bem-vinda hoje, né? Que está todo dia conosco também. Uma coisa aqui, gente, muito interessante a gente compartilhar aqui também com vocês, é
essa coisa do ato de bondade, a gente conseguir transformar isso em atitudes de verdade, que convença o seu cônjuge que você está ali presente e você está interessado ou interessada em levar essa linguagem com muita consciência. Você quer agradá-lo e você vai fazer isso de forma, por exemplo, não sei se me engano, foi a Fernanda que comentou do carro. Se você entendeu que essa é a linguagem dele, Fernanda, deixe seu carro limpo. Agora não vira para ele. Meu carro tá limpo, Show. Viu? Tá vendo que eu limpei o carro? Não. Isso é importantíssimo. Bom dia, Sara. Não faça dessa tentativa de falar a linguagem do seu cônjuge uma forma de você exigir uma reciprocidade ou um reconhecimento. Nossa, amor, porque isso, gente, vai fluindo. A intenção não é que você seja validado ou validada na sua linguagem de amor, mas é que você vá deixando o ambiente do seu relacionamento conjugal uma constante. Ou até você pode estar me vindo aqui, Fernanda, eu já ia dizer Sara. Fernanda. É que a Sara deu um bom dia agora, foi. né, amor? Limpou o carro, ao invés de falar assim, limpei o carro lá, viu? Você viu? É uma forma. Ou então, amor, eu deixei o carro cheirosinho, super agradável. Vamos dar um passeio junto no meu carro hoje? É diferente, não é? É algo que precisa ser construído, né, amor? Uhum. Essa construção, ela é diária, ela entra dentro da rotina do casal. Então, a linguagem de amor é uma construção. É uma construção que você precisa levar e ela precisa estar presente, gente. Porque esse clima, ele tem duas escolhas. Ou você exige, como a gente acabou de falar, você fica cobrando, ou você constrói. Quando eu vou arrumar nosso quarto, por exemplo, falei, amor, nosso quarto tá cheirosinho. Você viu como tá uma delícia nosso quarto? Vamos ficar lá um pouquinho conversando, porque é tempo de qualidade e serviço. A gente soma as informações e fica tudo certo. Mas trazendo aquilo ali de uma forma agradável, trazendo aquilo ali de uma forma gostosa e não exigente. O que tá rindo? Eu tô rindo do comentário da Cleide, tô lascada. Por que, Cleide? Compartilha conosco. Bom dia, Rosângela. Tô lascada, é ótimo. Mas, gente, esse lance que a Fabiane comentou do quarto é impressionante. Rosângela, super atrasada. Dia. Bom que você chegou. Tá sentindo não sua falta. O horário. Mas, gente, quando a Fabiane prepara o quarto, é uma coisa impressionante. Quando o quarto tá arrumadinho, normalmente está arrumado, mas quando tem dia que tá especial, né? Tá um cheiro gostoso. Nossa, gente, é outra coisa você entrar no quarto desse jeito, dá vontade de ficar lá o tempo todo. Olha só que coisa boba, né? Mas é uma coisa que funciona, é uma coisa que atrai e é uma coisa que deixa você feliz. Não é aquela felicidade, uau, tô feliz. Não, é algo que fica aqui, intrínseco, né, amor? Interno, né? Assim, quando eu falo a linguagem dela, quando eu consigo dar essa atenção. E olha como uma coisa tá ligada à minha linguagem acontecer, eu acabo oferecendo para ela a linguagem dela. E é automática também. E é automática, é natural, não é cobrado. Inclusive tem vezes que eu não atendo de automático essa linguagem dela. E se ela ficar frustrada por causa disso, isso vai acabar gerando atrito na relação. Ontem mesmo tava a minha filha, ela ama o tempo de qualidade, o tempo fazer atividades junto com ela. E ela brinca de pega-pega na cama. Aí que ela mais ama. Aí ficamos brincando de pega-pega na cama ali, brincando, eu enjoei daquilo ali. Falei, filha, vamos brincar de outra coisa. E ela, não, vamos brincar então de, como é que é, pedra, papel, tesoura. Aí ficamos brincando de pedra, papel, tesoura e rindo. Daqui a pouco, amor, vem ficar conosco. Aí ele, hoje eu tô precisando de um tempo sozinho. Na hora que ele falou, daqui a pouco eu pensei, não, é um direito dele. Ele tava comigo aqui até agora, por que não pode ficar? E ali eu continuei brincando com a Elisa, continuei brincando com a nossa filha. Aí daqui a pouco chega ele, deita conosco e começa a brincar também. E ali a gente se divertindo. Pra mim isso é fantástico, mas eu podia ter ficado brava, porque na hora que eu chamei ele não foi. E eu podia ter... Ela preparou todo o ambiente para aquilo ali. E eu podia ter ficado chateada, frustrada e ter revidado. E quando ele viesse, eu podia estar ali já armadíssima para não recebê-lo bem. Mas ao contrário, nós decidimos usufruir daquele momento ao invés de ficar brigando pelo passado, por 10, 15 minutos anteriores.
Vamos viver o presente e viver bem vivido. E é muito legal, Fabiane, falar isso, porque quando existe isso na relação e não há atrito, normalmente é porque o tanque emocional de amor dela está cheio. Então, assim, se o tanque emocional dela estiver vazio, o que acontece numa negativa? A pessoa fica saturada. Amargurada, ela está magoada, está ferida. E então, por isso que precisa começar por alguém. Esse tanque emocional precisa começar. Porque muita gente pensa assim, mas meu marido não faz isso. Gente, isso que nós estamos compartilhando com vocês é algo que tem sido construído no decorrer da nossa relação. E isso vem através do diálogo. Nós vamos futuramente compartilhar com vocês os 12 pilares de uma relação extraordinária, de uma relação gostosa, né, que eu e Fabiane temos colocado em prática no nosso casamento e tem revolucionado o nosso casamento, gente. Nós estamos no segundo round com 13 anos de casado e nós temos praticado esses 12 pilares. Esses 12 pilares, quando a gente começa a trazer ele para o nosso dia, para a nossa rotina, é maravilhoso. Você permite que o seu cônjuge fique com o tanque emocional cheio e você também fica com esse tanque emocional cheio. Então essa linguagem de amor, ela precisa ser construída cada dia. Cláudia chegando agora, Ivani. A Márcia falou, verdade. Márcia, né, também casada, que lindo, né, Márcia? Casada há poucos dias, né, amor? Tava vivendo a lua de mel. Se não tá vivendo ainda, namore bastante, viu, Márcia? Agora, deixa eu trazer uma coisa. No início, mesmo do nosso segundo round, do nosso segundo casamento, a minha linguagem são palavras de afirmação. Mas eu não trazia isso, eu trazia muita criticidade. Eu criticava muito a mim mesma e criticava muito ao Hélio. Criticava tudo, porque o meu perfil é de dominância e eu quero tudo ali de maneira assertiva, rápida, prática, do meu jeito e tal. No início do nosso recasamento, eu não tinha essa linguagem de afirmação afinada em mim. E nem o Hélio tinha nele. Eu comecei a desenvolver isso. E como a gente não tinha isso para dar, o que eu fazia? Eu dizia palavras de afirmação, nós combinamos, nós conversamos sobre isso e começamos a treinar. Eu trazia palavras de validação para o Hélio trazia palavras de validação para mim. Só que aquilo ali no início não estava me suprindo ainda, porque faltava o meu comigo mesma. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a trazer palavras de afirmação para mim. Eu comecei a observar as minhas atitudes e o que eu fazia de bacana e comecei a eu mesma me validar. Porque tem o tanque emocional, que é a parte do marido, mas tem o tanque emocional, que é a parte sua. A sua linguagem é serviço, a forma de servir. O que você pode fazer para tornar o seu dia mais agradável se servindo? Servindo a você mesma. O que você pode fazer por você para aumentar o nível do seu tanque emocional? Porque ficar aguardando do outro, talvez vai ficar frustrado. Então faça você por você mesmo. A Cláudia está perguntando, muito pertinente essa pergunta, Cláudia. E quando não há diálogo? Gente, isso normalmente acontece, porque o diálogo, como a gente vem falando aqui, o diálogo é um território, gente. Pense no diálogo como um ambiente, um lugar, onde você entra naquele lugar para construir possibilidades. Porque o relacionamento, ele é um universo de possibilidades. Por isso que nós defendemos e nós preconizamos que o casamento ele tem que ser gerido. E normalmente as pessoas, elas não administram essa coisa chamada casamento. Elas vão vivendo o casamento dia após dia, como se fosse uma vivência familiar. E olha que vivência familiar também, quando é gerida, ela produz resultados fantásticos. Mas quando o casamento ele não tem gestão, o que é gestão?
A gestão ela é muito ligada à empresa. Quando você chega numa empresa, você tem que gerir todo mundo que está ali. Você tem que gerir a secretária, você tem que gerir seus gerentes, sua equipe de venda, você tem que colocar todo mundo no seu lugar. Essas pessoas têm que saber o que elas têm, quais são os papéis delas a serem desenvolvidos dentro daquele ambiente empresarial. Quando uma empresa ela é gerida, todo mundo sabe seus papéis e desenvolve seus papéis, são reconhecidos pelos seus papéis. Então isso há gestão, e quando há gestão, há resultado. Como seria isso nós colocarmos dentro do ambiente do casamento? É quando nós temos a construção de uma comunicação eficaz, uma comunicação que flui, uma comunicação que estimula a pessoa a se expor, a falar dos seus sentimentos, onde eu coloco uma escuta muito produtiva, onde a minha esposa se sente amada, onde ela se sente compreendida. Então tudo começa pela comunicação. Eu estimulo a minha esposa através de uma comunicação saudável, validando ela, reconhecendo aquilo que ela tem. Quando eu tenho essa comunicação construtiva, eu consigo criar um ambiente de diálogo. Ou seja, esse ambiente de diálogo, vou imaginar duas poltronas super macias, houve um atrito na comunicação e eu convido, ou ela me convida, para nós sentarmos naquelas duas poltronas, onde nós vamos olhar um nos olhos do outro e nós vamos falar da demanda que nós temos. Olha, Fabiane, eu tenho tal demanda e eu estou querendo resolver isso porque eu me senti assim, eu pensei assim, eu vou falar de mim e depois eu vou permitir que ela fale dela a respeito dessa demanda, né, amor? A gente tem inclusive alguns vídeos, nós fizemos uma semana toda falando sobre comunicação, sobre harmonia. Dá uma checada lá, dá uma assistida novamente e vai refinando isso. Aí, Vani, vou colocar tudo isso em prática quando Deus restaurar meu casamento. Amém, Vani. Nós cremos junto com você. Mas eu posso te dar uma... Tu quer falar sobre isso? Tá. Mas uma dica que a gente vai te dar é de começar a colocar isso em prática. Coloque isso em prática em casa, isso com filhos, se você tiver. Se você não tiver filhos, coloque em prática com amigos, coloque em prática no seu ambiente de trabalho. Pega todas as linguagens e começa, uma semana você exercita uma, outra semana você exercita a outra e vai exercitando com as pessoas que você conhece. Porque quando vier o seu casamento restaurado, isso para você já é normal. Você não vai precisar aprender dentro do casamento, você já aprendeu. É só continuar pondo em prática isso na sua vida. E amor, é legal nós compartilharmos também uma coisa que a gente conversa muito sobre isso. Nós ficamos 12 anos separados, eu e Fabiane. Separados e divorciados. Nós não nos víamos, falávamos muito pouco, muito raro. Era às vezes que nós nos falávamos. E o que nós hoje, olhando para trás, nós vemos? Que esses 12 anos nos serviu como se fosse um laboratório, onde nós aprendemos a relacionarmos com a vida, aprendemos a nos relacionarmos com Deus, porque foi esse período que ela e eu me converti, ela se converteu bem à frente de mim, mas eu fui aprendendo a me relacionar com Deus, que eu não tinha nenhuma prática de relacionamento com Deus, mas acima de tudo, eu aprendi a me relacionar com o outro. E foi na construção desses relacionamentos do dia a dia, no social, no familiar, enfim, em vários segmentos, que eu consegui chegar no meu segundo round do meu casamento com a Fabiane, eu consegui chegar a uma pessoa mais madura, mais empática, uma pessoa com capacidade mais elaborativa de construir uma comunicação mais saudável. Então essa preparação, ela ocorre no nosso dia a dia, porque a gente transfere, né, amor, muita coisa da nossa família de origem, gente. O que nós vivemos de experiência. Eu lembro que quando eu comecei a perceber a minha educação, que eu permiti que entrasse dentro de mim, uma educação machista, onde eu tinha um olhar da mulher, que ela tinha a obrigação de fazer isso, porque a minha mãe, ela foi uma dona de casa excelente. Ela foi uma mulher que fazia tudo dentro de casa, cozinhava bem. Só que a mulher que eu escolhi para mim, que é a Fabiane, uma das características que mais me chamou a atenção,
que ela era uma mulher que tinha autonomia, era uma mulher que tinha sonhos profissionais, ela era uma mulher que projetava uma vida diferente da vida da minha mãe. Ela não projetava uma vida de dentro de casa, de dona de casa. Só que a minha cultura machista, no início, começou a cobrar dessa mulher que ela se tornasse uma pessoa que ela não era, dona de casa. Verdade. Né? No nosso primeiro casamento, eu lembro o primeiro arroz que eu fiz, foi uma tragédia grega. E ele ria, pegava assim, enfiava a colher, se eu jogar na parede vai furar. Hoje eu cozinho super bem. Muito. Mas no nosso primeiro casamento, minha mãe tinha pessoas para fazer isso. Tinha uma pessoa que cuidava só da casa e tinha outra pessoa que cuidava só da comida. Então a gente não aprendeu a fazer isso. Quando eu conheci a Fabiana, ela tinha 3 empregadas. Ela morava em Brasília, né? Porque ela estava fazendo o curso superior dela. Ela tinha 3 empregadas dentro de casa. Uma passava, outra arrumava a casa e outra fazia comida. Então imagine essa pessoa ser dona de casa. Ela não foi criada para isso. E quando ela não era essa dona de casa que eu tanto esperava ver nela, porque minha mãe era assim, isso me frustrava. Isso era, gente, imagine, linguagem de servir, né? E eu chegar em casa e essa comida não tá pronta, ou então se estava pronta estava desagradável, né? A comida. Isso era uma agressão para mim. Eu não me sentia amado. A verdade era essa. Quando eu era pequena, a gente ia brincar de casinha. Eu e minhas amiguinhas íamos brincar de casinha com as minhas irmãs. Mano, isso aconteceu comigo. Sabe o que eu fazia? Eu era o caixa do supermercado. Eu criava o supermercado, eu vendia os produtos e ficava ali só contabilizando e recebendo dinheiro no caixa da empresa. Então, eu era a empresa. Eu brincava que eu era empresária desde sempre. Então, hoje eu sou especialista em business, gestão estratégica, e aprendi e amo isso. Aí eu brincava, minha sogra falou uma vez pra mim, eu falei, nossa, que torta gostosa, ela é super fácil, você não sabe fazer? Eu falei, não, dona Marta, eu não sei, eu preciso aprender. Ela é muito simples, toda mulher que se preze sabe fazer isso. Aí mexeu com os brilhos da pessoa, aí eu falei assim, tá bom, então a senhora mexe na minha planilha de Excel e eu aprendo a fazer a tua torta, vamos ver quem faz melhor? Porque pra mim, sistema BI, cansei de criar um monte. Mas aí o que eu descobri? Que a linguagem de amor era essa do meu marido. A Márcia, oi? O Fernando falou ali também, é igual a empresa, se não cuidar bem... A Fernanda, né? O Fernando. Foi Fernando. O casal é igual uma empresa. Se não cuidar, vai à falência. E é isso mesmo, se não cuidar, vai à falência. Tem que estar ali olhando o caixa emocional para ver se está cheio, vendo qual o mercado que você tem em cada uma das suas ações, em cada uma das suas formas de agir, interagir, se está inteiro investimento, olhar os bens móveis e imóveis. Gente, essa linguagem da Fabiana é tão interessante que até hoje, quando ela faz uma comida, ela cozinha bastante aqui em casa, ela não se tornou uma dona de casa. Hoje nós compartilhamos, todas as tarefas de casa são compartilhadas, nós dividimos os afazeres e a gente organizou isso dentro de casa, parou de gerar estresse isso, graças a Deus. Mas ela até em relação à comida, ela é diferente da minha mãe. A minha mãe, para cozinhar, ela leva a manhã quase toda. Ela cozinha 2, 3 horas. A Fabiane faz uma comida maravilhosa em 15 minutos. Eu fico impressionado. Amor, tô com fome. Em 15 minutos tá lá a comida pronta. Aí tu pensa assim, cara, foi mal feita. Não, a comida ficou deliciosa, ficou gostosa, mas ela é prática, ela é arrojada no jeito de fazer comida. Diferente do jeito da minha mãe. O jeito dela é melhor que o da minha mãe, isso não é a questão. A minha sogra, o ato de cozinhar é um processo emocional para ela também. Então ela vai ali, corta o tomatinho de um jeito, aí sente ali, vai sentindo todo o processo do serviço. Né, ela vai sentindo aquele processo do serviço, porque ela também se nutre com aquela ação. Para mim, é simplesmente fazer a comida. Então eu faço da melhor maneira, invento, crio receita, pego outras coisas, faço o que ele gosta, que a minha filha gosta, mas eu faço no meu ritmo e é 1 segundo. Faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo e quando vê tá tudo pronto.
E, gente, o importante é isso, que você compreenda a linguagem de amor do seu cônjuge e que você entenda que a forma como essa pessoa está trazendo essa linguagem, ela está querendo expressar algo para você. Ela está querendo dizer para você que e você precisa entender esse canal de comunicação. Né? Como foi dito aqui, o diálogo. O diálogo ele precisa ser construído dentro da relação, e se esse canal de comunicação ele não estiver aberto, se ele estiver rígido, como a gente falou ontem, da rigidez, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assista o vídeo de ontem. Quando existe essa rigidez na relação, você pode falar a linguagem que for, a outra pessoa não vai receber essa linguagem. Agora, pode falar, amor. Existem os estereótipos, né? Que a gente conversou até um pouco já sobre isso. Cada pessoa, ela aprende um papel e uma forma de se comunicar ao longo da sua vida e da sua história. Ao comunicar sobre tudo, como que vai trabalhar, como que vai se relacionar, como vai cuidar das suas próprias coisas, como vai demonstrar a linguagem de serviço. Existem pessoas que ela tem carregado em si uma roupagem, que ela cria um personagem, um estereótipo. Às vezes o cara fala, eu vou fazer igualzinho a meu pai. Uma história verdadeira. O cara foi e ajudava a mulher em tudo quando eles namoravam. Quando casou, ele deixou tudo por conta dela. O carro ela tinha que dar conta de arrumar, a casa ela tinha que dar conta de arrumar, as crianças tinham que ser ela que cuidava, comida, tudo era ela 100% que fazia depois que casou. Antes, quando namoravam, ele fazia com ela. Casou, ficou tudo em cargo dela. Só que a linguagem de amor dela era atos de serviço, formas de serviço. E ele parou de nutri-la emocionalmente nisso. E quando foi para conversar e para chegar num ponto, para resolver aquele impasse, porque ela não se sentia mais amada, e estava amarga, briguenta, rabugenta, crítica. E aí o que aconteceu? Ele falou que não fazia aquilo mais para ela porque ele estava copiando o pai. Mas que até na cópia do pai foi errada, porque o pai lavava carro, o pai molhava o jardim e cuidava do jardim. Porque ele tinha um estereótipo. Ele criou um personagem, criou um papel para o marido e vestiu aquela roupa. Só que se ficar preso a isso, a mulher é ela que cuida de tudo em casa. O marido é aquele que vai para a rua prover. Não encaixa mais na realidade de hoje. A realidade de hoje está todo mundo trabalhando. Mulher trabalha, o homem trabalha. A gente cuidava de um casal quando a gente morava em São Paulo, que ela chegava em casa, acho que era 10 e pouca da noite. Ela morava em Osasco e trabalhava em São Paulo, no centro. Então tinha que pegar metrô, tinha que pegar trem. Chegava em casa umas 10 e pouca da noite. O marido chegava mais cedo, pegava as crianças no colégio e ficava em casa. Quando ela chegava, 10 e meia da noite, é que ela ia providenciar jantar para eles, e a comida para eles. Ela ainda ia limpar a casa, ainda ia lavar a roupa. Ela ia dormir quase 1h da manhã e tinha que sair no outro dia, 5h30. Então, é disfuncional, ficava exaustivo, desproporcional, e sendo que ele estava em casa um período bem grande antes dela chegar. É tudo acordo, é tudo conversar, não vestir uma roupagem, um estereótipo, um papel que não cabe no relacionamento, que não cabe na rotina do casal. E cada casal tem a sua forma. Tem mulher que a linguagem de amor dela é serviço, ela vai amar acordar, lavar os pratos, limpar o jardim, fazer tudo em casa. E vai ser 100% bom. Mas gente, tem casal que não, então adeque. Vamos falar de papéis aí. Capacho ou amante? Porque a figura do capacho, ele desenvolve as tarefas sem amor. Ele faz por obrigação, ele faz para cumprir uma rotina, cumprir algo que foi elaborado e que precisa ser feito. Então essa figura do capacho, ele não pode existir dentro da relação conjugal. A mulher, ou até mesmo o homem, não tem que entrar dentro de um modelo formatado pela sociedade ou formatado por essa cultura de estereótipo
dentro do ambiente conjugal. Ele precisa ser construído dentro da realidade do casal, dentro da realidade dos tempos de hoje, onde a figura da mulher é uma figura que tem um papel expressivo, um papel importante. E tem que ter o papel da amante, o papel da mulher que tem sentimentos, que tem necessidades a ser supridas. Também tem que ter o papel do homem, que é amante, que tem também emoções, que precisa ser suprido nessas emoções. Então esse casal, mais uma vez nós vamos falar, essa relação, né? Por isso que a abordagem que eu trabalho, eu tenho tanto amor por essa abordagem, a sistêmica de casal e família, porque ela olha para a qualidade da relação, ela não olha só para o indivíduo. Ela olha para a qualidade daquela dinâmica, como é que isso acontece dentro da relação, e isso pode ser modificado o tempo todo. Por isso que tem pessoas que às vezes nos procuram e falam assim, meu casamento já era. E nem sempre, gente, 99% das vezes que as pessoas acham que o casamento já era, não é assim. Porque pequenas atitudes podem transformar aquela dinâmica relacional, e aquela dinâmica relacional que gerava desprazer, gerava raiva, gerava sentimentos ruins, ela começa então a gerar sentimentos bons. É só a gente pegar como exemplo a linguagem de hoje. Se você entende que a linguagem do seu cônjuge é servir, se você muda isso de um dia para o outro, você já começa a trazer mais satisfação. O que teu casamento às vezes está precisando não é só de um milagre, como você pensa, mas às vezes é de uma atitude positiva, uma atitude que venha trazer realmente uma mudança no quadro que você está vivendo, né, amor? E outra coisa, quando a pessoa tem a linguagem dela de formas de servir, por exemplo, ela quer uma casa limpa, uma casa arrumada, uma casa organizada, quando ela encontra uma casa bagunçada, desorganizada, que não está cheirosa, que não está agradável, ela fica irritadíssima. E sabe o que ela faz? Ela vai procurar não estar mais nesse ambiente. Ela vai procurar sair desse ambiente e viajar, e encontrar com os amigos, jogar futebol, jogar sinuca. Ela vai inventar situações para sair daquele ambiente que para ela é importantíssimo estar organizado e não está. E aí vai ficar o tempo todo fora. No nosso primeiro casamento, eu lembro que o Hélio, ele sempre teve muitos amigos, muitas pessoas, e o Hélio saía do trabalho e não ia para casa. Ele saía do trabalho e ia encontrar com a galera. E ali eu ficava sem entender por quê. Porque eu não tinha o hábito de estar arrumando e organizando tudo. E para ele isso era fundamental. Oi, Aline, que saudade. Um beijo de Sofia e no Igor. Aí a Fernanda falou assim, um dia eu e meu marido fomos a uma psicóloga e ele falou que eu não cuidava da casa como deveria. Fiquei muito brava porque trabalhava 24 horas por dia. Agora entendi tudo. É isso aí. Gente, que gostoso ouvir isso, viu? E é isso aí que a Fernanda falou. É isso aí, Fernanda, é isso aí mesmo. A linguagem dele muito provavelmente é atos de serviço e muito provavelmente para ele a casa está arrumada, seja como ele se sinta amado, aceito, acolhido. E vamos trazer a questão do diálogo de novo. Isso é construído, gente, no diálogo. Essa percepção, você descobrir de fato, além da vivência, além do dia a dia, mas você vê o seu cônjuge verbalizar isso, declarar, olha, para mim é importante eu chegar em casa e ver tudo arrumado. Ah, então vamos montar aqui uma planilha, o que você fica responsável, o que é tudo para você, o que você gostaria que eu fizesse. Que às vezes o tudo para ele, para a pessoa, é só a casa tá varrida e nada jogado por cima. E às vezes nenhum dos dois estão dispostos a exercer essa função dentro do casamento. Então, contrata uma empregada, gente. Ah, mas é muita despesa. Despesa é você perder o seu casamento. Isso que vai te dar muita despesa, gente, tanto financeira quanto emocional. Então, gente, por isso que muita gente fala, mas eu vou pagar um psicólogo, eu vou pagar um coach, eu vou pagar... Gente, o pior é você quando deixa de investir naquilo que você precisa e mais tarde você vai investir naquilo que precisa, que é necessário e que não tem mais jeito. E você acaba pagando mais caro normalmente.
E essa linguagem, ela é muito tranquila de se exercer, mas é uma prática, assim como as demais linguagens, como a linguagem da afirmação, é um exercício de usar palavras de validação, de falar aquilo que é interessante, assim como a linguagem de presente, que a gente já conversou, que não são presentes caros, mas é o lembrar, é o estar junto. E a linguagem da tempo de qualidade, todas elas é um exercício, seja poliglota, vai aprendendo cada dia mais. Entra no nosso canal, no nosso grupo, na nossa lista VIP, queremos ver você lá. 24 0 operadora segundos. 19 98 98126 83 44 66. 66. Um beijo pra vocês e até O amanhã, Instagram tá sexta-feira. encerrando. Quem não assistiu tudo, entra de novo, assiste e compartilha com mais um. Curte aí, tá? Tchau, Ele vai desligar gente. na nossa cara.